Eu tenho que continuar porque amanhã o Paysandu vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, um jogo complicado. Antes do jogo, um empate, até que pode ser um bom negócio, não deve tirar o Paysandu da zona de rebaixamento, mas é um ponto importante lá em Curitiba, contra um time que não vem tão bem, mas que eu acredito que vai brigar por uma vaga do acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A. Mas tudo pode acontecer. Antes também do jogo lá em Curitiba contra o rival do Atlético Curitiba, o empate também poderia ser considerado bom, mas o Paysandu foi lá e meteu uma goleada de 5-2. Então cada jogo é um jogo, mas sabemos que será um jogo complicado, um jogo difícil, que o Papão terá alguns retornos importantes na equipe principal e sobre isso, sobre essa provável escalação e análise prévia desse confronto, que é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, comentem, divulguem para os amigos, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é fazer essa análise prévia de Atlético Paranaense e Paysandu, como também trazer a provável escalação bicolor. Como eu disse na introdução, um jogo difícil, né? Um jogo complicado na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense não vem bem, mas tem a maior folha salarial da competição, até de maneira isolada, cerca de 6 milhões por mês. Para se ter uma ideia, é mais que o dobro da folha salarial do Paysandu e nessa janela promete ainda contratar mais jogadores. Antes da competição iniciar, o Atlético Paranaense era dito como o grande favorito a conquistar o acesso à Série A, até ser campeão. Agora, título praticamente está fora de cogitação para a equipe da Arena da Baixada, mas o acesso eles ainda respiram o acesso, eles ainda sonham com esse acesso. Para isso vai ter que começar bem o retorno, que é logo contra o jogo contra o Paysandu. E o Paysandu vai ter que saber jogar essa partida da mesma maneira que encarou a equipe do Curitiba lá também na capital paranaense, porque é possível pontuar e é possível fazer pontos lá na Arena da Baixada para justamente tentar sair logo dessa zona de rebaixamento. Mas se não sair, como eu disse na introdução também, fazer um ponto que seja, ok, é um passo cada vez. O que não pode vacilar é dentro de casa, e o Paysandu vem vacilando dentro de casa. Vem vacilando até mais dentro de casa do que fora de casa. Fora de casa, o Paysandu vem conseguindo alguns resultados. Mas vamos lá. Passo a passo, eu vou trazer aqui a provável escalação. Tem alguns retornos importantes da equipe do Paysandu e a gente vai até analisar taticamente como pode ser esse papão para o jogo lá na Arena da Baixada contra o Atlético. Vamos trazer aqui o campinho. E está aí. O Paysandu deve ir a campo com o Gabriel. Isso aí, sem dúvida alguma. Na linha defensiva, Brian, Thalisson, Nobijo e Heverson. A volta, né, do Nobijo estava suspenso no último jogo, agora ele está de volta. Há uma dúvida entre o Nobijo e o Maurício, mas eu creio que o Nobijo vai ser o titular. Então, nesse sistema defensivo, eu creio que não haverá mudanças, tá? Lembrando que isso é a provável escalação, não é minha escalação, ou enfim, ou informação concretizada, não é isso não. É a provável escalação pesquisando, vindo de colegas de imprensa, então creio que esse pode ser o time escalado pelo Claudinei Oliveira. Então essa linha defensiva com Brian, Thalisson, Nobijo e Heverson. O problema, um dos grandes problemas para mim está a relação nem a dupla de zaga. Eu acho a dupla de zaga ok, está desempenhando um nível legal, por assim dizer, nos últimos jogos, mas os laterais. Principalmente o Brian Bosch. Brian Bosch muito mal, né? Brian Bosch vem muito mal. Então abre uma preocupação para mim do lado direito. E o Atlético Paranaense é um time que gosta de explorar as laterais. E o Brian vem mostrando uma certa fragilidade, principalmente na parte defensiva. Não pode deixar ele mano a mano. Senão pode complicar a situação do Paysandu nesse lado direito defensivo. Então essa parte da lateral defensiva do Paysandu, principalmente com o Brian... Porque o Brian e o Heverson, os dois têm características mais ofensivas, só que eles não estão conseguindo entregar nem tanto na parte ofensiva assim. E na defensiva pode complicar, então o Paysandu tem que abrir o olho e a atenção para as laterais, porque o Atlético Paranaense gosta de atacar bem as laterais. Tem uma volta importante que é o do Vilela. O Vilela muitas vezes contestado, sim, toma cartão, jogo sim, jogo não. Sempre no último lance de jogo ele comete uma falta que não precisava fazer, isso gera perigo ao adversário, mas vem sendo um destaque desse meio-campo do Paysandu, tá? Vilela ele vem sendo um destaque desse meio-campo do Paysandu e ele volta, eu considero a volta dele importante para a equipe do Papão.
ainda algumas dúvidas em relação ao meio-campo, tá? O provável meio-campo é com Anderson Leite e Denner. E eu não gosto, tá? Eu não gosto, principalmente do Denner, no sentido de função de campo. Qual que é a função de campo dele? É armar o Paysandu. Tá. O Denner foi escalado para armar, para servir o ataque, para servir realmente ser aquele jogador 10, aquele jogador de meia de criação do Paysandu. Ele foi contratado para isso, mas ele não vem conseguindo desempenhar, ao meu ver, na minha opinião, você deixa a opinião de vocês aí, nem um pouco de qualidade ofensiva. E defensivamente também ele faz a transição defensiva, como tem que fazer, ajuda na marcação, mas não é o forte dele. O forte dele é armar, mas não vem conseguindo armar. E muitas vezes eu acho que o Paysandu joga com um a menos com ele, porque ele não vem conseguindo desempenhar o que foi contratado, que é articular a equipe. Ele participou do gol do último jogo? Participou, ok, legal. Ele finalizou, mas ele passou o jogo quase todo sumido. Né? Teve essa participação, mas o jogo praticamente sumido. E o Anderson Leite precisa também melhorar em termos de desempenho. Então, o meio-campo do Paysandu me preocupa. Tá? Talvez eu mexeria um pouquinho nesse meio-campo do Paysandu, talvez indo até para um Paysandu no 4-4-2, para justamente reforçar o meio campo e fazer uma dupla de ataque com Garcês e Diogo Oliveira. Por quê? Marlon não joga. E o Marlon tá bem irregular também, né? Bem irregular. Se você for comparar a temporada toda, ele tá devendo futebol. Mas ele não joga. Suspenso, ou substituto, ou o Vini Faria, ou o Marcelinho, tá? Eu coloquei o Vini na escalação, mas ou é um ou é outro. E o Vini Faria, se for escalado no time titular, para mim também não vem rendendo. Uma contratação questionável também. Para mim não vem rendendo. Então, para colocar um atacante que até o momento não vem rendendo, ao meu ver, eu reforçaria o meio campo. Porque o Atlético Paranaense vai ter mais a bola, muito provavelmente o Atlético Paranaense vai ter mais a bola, mais de 60% de posse de bola, e vai explorar as laterais e vai trabalhar com o seu meio campo. Então reforçaria o meio campo do Paysandu, faria uma dupla de ataque Garcês e Diogo Oliveira, porque isso aí não podem sair esses dois. Essas duas contratações dessa última janela de transferência foram as duas melhores contratações do Paysandu. Eu até falei do Thiago Heleno, né? Coloquei o Thiago Heleno na época da contratação. Thiago Heleno, Garcês e Diogo Oliveira, mas o Thiago Heleno ainda não jogou, então tem que esperar. Mas Garcês e Diogo Oliveira fazem uma dupla de ataque muito boa. Então, tiraria o Vini. Vai tirar um atacante e colocar o meio campo? Eu colocaria. Para esse jogo na Arena Baixada, eu reforçaria o meio campo, porque me preocupa esse meio campo do Paysandu. E Garcês e Diogo Oliveira, titulares indiscutíveis no time do Paysandu. Se o Rossi tivesse condições de jogo, jogaria pelo ataque pela direita e para mim não teria problema, que para mim é um jogador diferenciado. Tem que ver quando ele voltar a parte física, mas para mim é um jogador diferenciado. Diogo Oliveira fazendo muito essa questão do pivô, que continue assim. Ele não pode sair muito da área que eu digo para receber a bola, armar contra-ataque, dar passe, porque ele não tem qualidade alguma para isso. O forte dele é o quê? Jogada aérea, é trabalhar com pivô, trabalhar com o corpo dele, finalizar quando a bola chegar dentro da área, principalmente, novamente, nas jogadas aéreas. Se ele sair da área, é apenas para tentar desviar a bola de cabeça para um atacante próximo, para tentar armar um contra-ataque, por exemplo, dessa maneira, né? Não com a bola nos pés, mas mais com a bola no alto. Mas é uma contratação extremamente acertada do Paysandu e vem rendendo. E o Garcês, para mim, a melhor contratação dessa janela. Gostei muito dos dois, mas colocaria até o Garcês, se tivesse que colocar o top 1, o Garcês, porque vem fazendo a diferença pelo ataque, principalmente pelo ataque pela esquerda, velocidade, criando jogadas, drible, então um jogador diferenciado. Então esse é o provável Paysandu, com Gabriel, Brian Borges, Thaleson, Nobijo, Heverson, Vilela, Leite, Denner, Vini, Diogo Oliveira e Garcês. Aqui, como eu deixei minha opinião, vocês deixam a opinião de vocês, eu faria uma substituição, eu tiraria o Vini, colocaria mais um meio campista e também olharia a questão do Denner. A questão também do Denner se bate muito com a questão que não tem um outro meia de criação de qualidade, né? Enfim, é complicado. Então não tem esse também, talvez esse jogador para vir e para somar. O Paysandu fez essas contratações. Pode sim escalar outro atleta nessa meia de articulação, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa equipe do Paysandu. Se for o Denner, para mim, hoje gera um pouquinho de preocupação. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando do conteúdo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.